A gente está falando sobre renovação e acho que todo mundo quer viver uma renovação, né? Aliás, todo mundo quer estar novo. Ninguém quer ficar velho, né? Ninguém quer envelhecer, na verdade. Nós estamos na era das plásticas, do botox, né? Das coisas que a gente tenta fazer para não envelhecer. Mas eu queria fazer um pedido para vocês, rapidinho aí. Dá uma piscada longuinha aí. Piscou? Você já envelheceu. Tem gente que não vai querer piscar nunca mais, né? Vai ficar... A gente envelhece o tempo todo. A nossa carne envelhece o tempo todo. Mas a gente tem aprendido que para viver mais, a gente precisa começar a cuidar de dentro para fora. Sim ou não? Eu conheço pessoas que já passaram por plásticas corporais e depois, por conta de uma vida que era igual à vida de antes, voltou a mesma coisa. Você pode fazer o procedimento que você quiser. Se você não decidir cuidar de dentro para fora, a verdade é que você vai continuar do mesmo jeito, ou às vezes até pior. E eu ando, não vou falar preocupada, mas eu ando aflita com algumas coisas que eu tenho visto, e que está todo mundo vendo, sobre o que nós temos vivido como sociedade. O que nós temos vivido como humanos nessa terra e as influências que nós temos sofrido para que nós sejamos, de alguma maneira e de muitas maneiras, dominados. Existe um termo que, em 2024, foi a palavra mais dita, mais pesquisada nas redes sociais, que se chama brain rot, que é o apodrecimento do cérebro. O cérebro podre, em português, para ficar bem claro. E foi escolhida a palavra do ano porque ela foi muito pesquisada. E por que ela foi muito pesquisada? Porque, infelizmente, é isso o que está acontecendo com a mente do ser humano. E essa pesquisa diz que o cérebro do humano está apodrecendo por conta do consumo excessivo de conteúdos superficiais, ou seja, acesso a coisas, a tecnologias, a informações que vão, aos poucos, invadindo o nosso cérebro. A gente coloca algo diante dos olhos, a gente consome aquilo o tempo todo, sem perceber que aquilo está deteriorando a anatomia cerebral. Então, às vezes, vocês pensam assim, não, eu sei que eu acabo me enchendo de informação, eu não saio das redes sociais, eu sei que eu estou tendo muita informação, estou acessando muito conteúdo digital, mas isso aí é normal, isso aí é o que todo mundo faz, porque realmente é o que todo mundo faz. Só que o que a gente não está percebendo é que nós estamos, sem perceber, sendo dominados por uma cultura que está apodrecendo o nosso cérebro. Então, quando você pega o seu telefone e você coloca diante dos teus olhos qualquer rede social e vai ali rolando o seu feed, seja no story, seja no feed, seja o que for, você está permitindo que o seu cérebro absorva informações completamente diferentes umas das outras e estímulos que estão fazendo com que você pense menos do que você poderia. Então, assim, às vezes a gente se preocupa, né? Se alguém dissesse hoje, se saísse lá nas redes sociais, está vindo uma guerra, Estados Unidos vai ser atacado por mísseis de não sei onde. Todo mundo ia ficar meio esperto, sim ou não?
Qualquer barulho no espaço já ia te assustar. Acontece que existe uma guerra muito silenciosa e muito sutil acontecendo na tua mente e na minha mente. E talvez a gente não tenha percebido. Porque cientistas dizem que até a anatomia do cérebro, ou seja, não é só um esquecimento que vai acontecer, porque vai acontecer, você vai começar a se esquecer das coisas. Quem aqui, ultimamente, tem se esquecido mais das coisas do que antigamente? Todos nós. Agora, o que eles dizem é que essas mudanças até físicas no nosso cérebro, estão fazendo com que a gente tenha um declínio na nossa cognição. Ou seja, na tua atenção, até nas suas funções de linguagem, em tudo. Isso está nos corrompendo. Então, quer dizer, eu deixo de estimular o meu cérebro para que ele funcione como ele foi chamado para funcionar, foi desenhado por Deus de uma maneira muito criativa e perfeita para funcionar. E aí, além de não desfrutar de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de todo o discernimento que o Senhor nos deu para desfrutar, eu começo a ser roubado no mínimo que eu tenho ali. E aí eu perco a capacidade de pensar. E a minha impressão é que eu não sei se vocês já estiveram em ambientes assim, eu já presenciei alguns ambientes assim, onde as pessoas estão ali, mas elas não estão mais. A mãe da minha mãe, ela foi uma avó maravilhosa, mas no final da vida ela acabou sofrendo de Alzheimer. E aí, é o que eu falava para minha mãe, a vovó tá, mas não tá, porque a minha avó não estava mais lá. A última vez que eu fui visitá-la, em vida, eu conversava com ela e ela estava ali, mas ela não estava. E o que está acontecendo com a gente, às vezes você não foi diagnosticado de nada, mas a verdade é que muitas vezes você está num lugar, mas não está, porque você já está tão viciado nisso aqui. E um adendo, a gente critica quem é viciado em bebida, sim ou não? Viciado em cigarro, a gente briga, nossa, que absurdo! Aquele cara é viciado, aquele cara não pode frequentar a igreja, aquele cara não pode... Está acontecendo algo muito mais sutil, e é um ataque silencioso que ninguém está vendo, e a minha impressão é que somos zumbis. Sabe o que é zumbi? Todo mundo sabe o que é zumbi, né? Zumbi a origem do zumbi é haitiana, então é um voodoo, ou seja, um cadáver que não tem vontade própria, ele só segue e ele é escravizado por um espírito. Isso é um zumbi. E eu acho que todos vocês já viram no Instagram uma cena de pessoas numa filinha no celular caindo num abismo. Todo mundo já viu, acho que isso ficou bem... Né? Então é como se todo mundo tivesse num celularzinho assim, pum, 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 caindo. E essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Porque a minha impressão é essa. Porque esse zumbi que foi a história conta lá, a religião haitiana fala que ele foi enfeitiçado por um espírito. E a minha pergunta é que será que a gente não está enfeitiçado por um espírito do mundo? E estamos andando como zumbis, copiando o que o mundo diz para a gente que a gente tem que fazer. E aí a gente está pensando, não, mas eu estou me cuidando aqui, eu estou fazendo um botox, e eu não sou contra o botox, está tudo bem, mulherada, pode fazer jovu, botox, maravilhoso. Mas, às vezes a gente está tão preocupado com algo de fora e não está percebendo que nós estamos sendo completamente roubados de uma mente
perfeita que já nos foi dada. Porque o Senhor nos deu uma mente perfeita. Aliás, nós não estamos usando nada da criatividade que o Espírito Santo nos promoveu. E aí, você sabe como, Ioná, que eu venço essa guerra? É óbvio que a primeira atitude é parar de fazer com que isso aqui seja a sua prioridade. Porque isso está te roubando e você não está percebendo. Isso está roubando a tua família, isso está roubando o teu casamento, isso está roubando a tua paternidade, isso está roubando a tua maternidade, está roubando a comunhão, está roubando muita coisa. Mas como, Ioná, além de deixar que esse ídolo tome conta do meu coração, porque tudo que ocupa o teu tempo pode virar uma idolatria. E aí você fala mal do outro que adora não sei o quê. Então, pode ser que teu ídolo esteja no teu bolso. Mas mais do que isso, o que eu vou fazer para guerrear contra um ataque que está vindo na minha mente? A Bíblia nos ensina. Vamos para a palavra? Filipenses 4, do 8 ao 9. Olha o que está dizendo aqui. E se está dizendo, é isso que a gente precisa aprender. Se a palavra está dizendo, é porque é possível. Deus nunca pede para a gente algo que nós não sejamos capazes de viver pelo Espírito. Nunca. Se está dizendo aqui, é porque isso é possível. E está dizendo assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E a paz, e o Deus da paz estará com vocês. Eu queria te fazer uma pergunta, muito sincera. Normalmente, você pensa, os seus pensamentos, a tua maneira de pensar, você pensa com a tua mente pecaminosa ou você pensa com a mente renovada pelo Espírito Santo de Deus? Teu pensamento, vamos supor que aconteceu algo e você precisa reagir, você precisa lidar com aquilo, você precisa de uma solução para aquilo, e aí, normalmente, você pensa com a mente pecaminosa, ou você pensa com a mente renovada? Se você está numa mesa, de uma mesa de conversa, em que as tuas palavras são diferentes das palavras dos ímpios que estão sentados ali? Porque, às vezes é complicado, né? Você está numa mesa e está todo mundo falando uma coisa numa linguagem e às vezes a gente até fica sem graça de combater aquilo ali. Porque está todo mundo meio que concordando, não, é isso mesmo, tem que ser assim mesmo. Mas sabe o que é pior do que isso? O pior do que isso é você estar nessa mesa e concordar com o que os ímpios estão pensando e com as soluções que os ímpios estão dando para aquela situação. Aí é um problema. Porque se você ainda não conseguiu pensar diferente, o problema é mais grave. Quais são as marcas do corpo de Cristo que você carrega na tua maneira de pensar? Porque a Bíblia diz, nós fomos crucificados com Ele, nós somos ressurretos com Ele. Então isso significa que eu já não posso
pensar do jeito que eu pensava. Então, se precisa acontecer alguma coisa nova na minha e na tua vida, tem que começar aqui. Porque às vezes você vai fazer de tudo para a tua vida mudar. Você pensa assim, 2026, agora sim, eu vou botar para quebrar. Vou fazer tudo diferente, agora eu fazendo tudo diferente, vai tudo mudar. E a gente conversou sobre isso aqui no Ano Novo, né? Duvide de você mesmo. Não coloque esperança em você mesmo, porque você não vai dar conta. Agora, existe uma mentalidade renovada. Não é que ela vai ser dada para você. Ela foi dada para você. E o maior dos nossos problemas como crentes que somos, é que muita coisa da palavra que já foi garantida para nós, e a Bíblia está dizendo, tanto é que os verbos são ditos no passado, e a gente está achando que isso ainda vai acontecer. Não vai acontecer, já aconteceu. Você já morreu com Cristo na cruz, e você já ressuscitou com Ele. Você crê nisso? Sabe, a minha impressão é que a gente não crê. A minha impressão é que a gente ouviu isso aí, a gente achou muito bonito, muito surreal, maravilhoso. Mas, talvez, a gente não tenha colocado isso em prática. Porque se eu já ressuscitei com Cristo, a minha mente já é uma mente renovada, santificada, purificada. E sabe por que a gente não vive? Porque talvez a gente ainda não tenha essa convicção. E por não ter convicção, a gente não vai ser quem o Senhor nos chamou para ser. Porque a gente vai ter medo de sentar nas mesas. Porque se você não tem convicção, você vai ficar caladinho ali. Deixa eu ver o que eu penso. Nossa, eu não sei o que eu penso. Acho que eles estão certos mesmo. Essa é a mentalidade de todo mundo. Está todo mundo certo? 2 Timóteo 4, do 3 ao 4. Olha o que Paulo fala. Ele está falando com um aspirante a líder, né? E olha o que ele diz ali, ó. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário. Sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, seguindo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Porque às vezes é mais fácil acreditar no que está todo mundo acreditando. Agora, Deus nos resgatou. Deus não vai te resgatar. Vou repetir. Deus não vai te resgatar. Deus não vai te abençoar. Ele já te resgatou, Ele já te abençoou, e você devia andar feliz da vida, porque tudo que Ele tinha para fazer, Ele já fez. Sabe aquelas horas que a gente pede, Senhor, me abençoa? Às vezes você perde horas orando, Senhor, me abençoa, Senhor, solucione isso aqui. Oh, gente, foi feito na cruz, está feito, está consumado, você só precisa ter convicção, você é abençoado, você é resgatado, você é, isso já foi feito e não é pelas tuas obras, não é alguma coisa que você vai fazer para conquistar, está conquistado na cruz, essa é a obra, esse é o poder da obra da cruz. Agora, se eu já sou, eu já tenho que me recusar a viver de outra maneira. E agora a gente vai lá para... Agora nós vamos passear na Bíblia, vamos? Rapidinho, não vai demorar. É 1 capítulo e meio, mas eu prometo que eu vou ler rápido. Vamos lá? Eu quero que vocês leiam comigo. Romanos 5. Nós vamos ler do 12 ao 21 e depois nós vamos ler Romanos 6, do 1 ao 23. Prestem atenção nisso, de verdade. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.
Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram o pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Ou seja, é muito maior. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou numa condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim, por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, ou seja, ele trouxe a lei para mostrar para a gente que humanamente nós éramos incapazes de cumprir. Só para isso. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Pode continuar no 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos, agora falem para mim, esse verbo, morrer, morremos, está em que? Hã? Não é? Morremos. Você já morreu. Como poderemos continuar vivendo nele? Então, assim, eu já morri para o pecado, você já morreu para o pecado. Vou repetir, você já morreu para o pecado. Você crê? Você crê? A gente tem que crer. Você já morreu para o pecado. Nós. Por mérito nosso? No way. Mas nós já morremos para o pecado. Volta lá, rapidinho. De maneira, nós os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, agora nós vamos ler junto. Também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos em Cristo, para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal, esse aqui.
Não permitam que ele continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de justiça, de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar de novo? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma, ó Paulo, com paciência, explicando. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido antes escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Quer dizer, eu estou explicando isso para vocês desse jeito, porque eu sei que é a maneira que vocês vão entender, é a maneira de falar para vocês entenderem. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Você ainda vive como um escravo da tua velha natureza? Quando você erra, você entende que aquilo foi uma falha, mas que aquilo não muda a tua essência? Ou você volta lá atrás achando que você ainda é um pecador? Porque essa palavra está muito clara para nós. Nós somos libertos do pecado. Então, quer dizer, se você erra, é porque talvez você não tenha entendido que você já tem, pelo Espírito, o poder para viver uma vida de santidade. E onde começa essa vida? Aqui. É a mentalidade renovada. Porque quando você se batiza, por exemplo, Aldeir e a Sueli, o corpo ali não está sendo glorificado ainda não, né? Tem alguém ali vendo um brilho? Ainda não. Nós vamos ver. Mas por fora não mudou nada, certo? Agora, a obra que acontece quando a gente permite que o Espírito Santo renove a nossa mente é muito grande. E aí você já não anda como escravo, você anda como filho. E aí você já não é escravo do teu medo, você não é escravo das tuas dúvidas, você não é escrava da tua ansiedade. Quem tem filho pequeno aqui? Algum deles acorda, batendo lá na porta do teu quarto e dizendo assim: pai, você tem dinheiro para a gente comer hoje? Hã? Imagina o Adams lá mamando. Pá. Só acorda como um bom filho, vai para a cozinha.
Gui tem dúvida? Sabe por que não tem dúvida? Porque ele é filho. E quem é filho não tem dúvida. E quem é filho não tem preocupação. E quem é filho dorme na consciência de que Deus já gerou. Ai, você vive assim? Você vive nessa alegria? Você vive nessa convicção? E aí, você sabe que eu vou falar uma coisa para vocês. Missionário experimenta umas coisas que te arranca da zona de conforto, e aí você é obrigado a ir para esse lugar de dependência. E eu tenho dito isso. Eu não quero sair nunca mais desse lugar de dependência. Porque existe um lugar, debaixo da filiação de Deus. Você está aqui, ó, como filho, desfrutando de todas as bênçãos espirituais, físicas, materiais, provisão, prosperidade, tudo, está aqui, ó. Certo? Você está ali dependendo como filho. Se você sai desse lugar de filho e vai para a rua trabalhar como um escravo atrás de dinheiro, você saiu daqui. E eu não estou dizendo que você não vai sair para trabalhar, você vai. Mas o teu trabalho tem que ter outro significado. Você precisa sair de casa para expressar quem Deus é. A Bíblia diz que a natureza reflete a glória de Deus. E você é parte da natureza, você carrega a natureza. Então, quando você sai de casa, você não sai para trabalhar, você sai para abençoar. Eu tenho dito isso para as meninas. Quando ela lá foi fazer o teste lá para trabalhar no Chick-fil-A, mãe, primeiro emprego dela, mãe, o que eu vou falar? Aí foi escrever lá, imagina, o primeiro currículo dela, o que eu vou escrever? Aí ela escreveu o que ela fazia, o que ela estava estudando e tal, o que ela gostava de fazer. E aí no dia, mãe, eu falei assim para ela, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te explicar. Você vai levar esse papel lá. E minha filha, você não vai pedir emprego para ninguém. Você vai lá apresentar, ó, tem gente querendo batizar, viu? Glória a Deus. Deixa o menino. Falei para ela, você vai apresentar para aquela empresa quem você é. E o que você é capaz de abençoar aquela empresa se eles te contratarem. Então, quer dizer, se eles te contratarem, o lucro é deles. Você não está perdendo nada. Você não está aqui para pedir emprego para ninguém. Você é filha de Deus, cheio da virtude de Deus. Então você vai lá e apresenta quem você é. Se eles te contratarem, legal. Se eles não te contratarem, maravilhoso. Outra empresa vai ser abençoada com a tua presença lá. No dia seguinte, não, foi no mesmo dia, né? No mesmo dia. Ela foi lá de manhã. Quando foi no final da tarde, ela falou, mãe, eles me contrataram. Estão pedindo meus documentos. Porque a gente não sai de casa para trabalhar, para ganhar dinheiro. Eu queria que você tivesse essa consciência. Saia de casa sabendo que a provisão já foi derramada sobre a tua vida. Só vai lá e apresenta Jesus dentro de você. Porque essa é a mentalidade de Cristo. Filho. Lembra da história do filho pródigo? Sabe por que o menino saiu? Porque o menino que saiu não tinha consciência de que ele era filho. E o que ficou também não, porque ficou com inveja do outro que saiu. Para pensar. Agora, você tem noção de que você é filho, de que você foi gerado como nova criatura? É esse o resgate, é essa a mente. É assim que você tem que viver. A tua mente é renovada porque Cristo vive em você. Porque a mente renovada de Cristo está dentro de você, gerando tudo em você. Quero ler alguns versos aqui rapidinho. Evangelho de João 1, 12 e 13. E depois nós vamos ler Romanos 8, do 14 ao 15. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você é nascido de Deus, você é filho, você é nova criatura e você precisa crer nisso.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deu uma complicada. Deu uma complicada. Você está sendo guiado pelo Espírito? Você está, porque Ele quer te guiar, e Ele vai te guiar se você deixar. Mas quem é filho é guiado, ou seja, quem é guiado é filho. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temerem. Você não pode andar com medo. Você não vive com medo porque você tem o Espírito de Cristo em você. Que espírito de medo é esse? Mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Existem guerras internas que você está vivendo ainda porque você não entendeu tudo. Existem guerras que já foram vencidas. Você já leu Apocalipse? Se você for ler Apocalipse, tudo ali já aconteceu. A gente não viu. Mas no mundo espiritual já aconteceu. Existem guerras que você está vivendo aí porque você ainda não entendeu que é nova criatura. E Deus não te quer viver nessas guerras. Existem batalhas que você acha que você está lutando. Gente, todas as batalhas já foram vencidas por Cristo. Não pense que você está... Gente, será que eu estou me fazendo entender? O novo, a renovação já foi gerada dentro de você. Existe uma nova natureza dentro de você e você precisa crer que ela te capacita a viver o que Deus te chamou para viver. Será que você creu que você já ressuscitou com Cristo? Será que você crê que você tem a natureza divina? Será que você crê que você é nova criatura? A minha impressão é que a gente parece que entendeu, mas não entendeu. Você não é escravo do pecado. Você tem tentações? Sim, isso é inegável, porque nós estamos aqui na terra e até Jesus foi tentado. E como é que Jesus venceu a tentação? Declarando a identidade dele. Eu sou filho e eu não vou me dobrar a qualquer tipo de tentação, porque eu tenho a natureza de Cristo em mim. Esse é o renovo de Deus. Então, se a gente quer ser renovado, se a gente quer viver essa vida nova, a gente vai ter que se apropriar de verdade dessa salvação e não continuar vivendo como escravos. É tempo da gente se apropriar disso, ter essa convicção e sair na rua. Tinha que ser diferente, não tinha o nosso jeito na rua? A gente tinha que expressar mais. A gente tinha que transbordar mais. A gente tinha que brilhar mais. Nunca mais permita que o pecado te escravize, nem que seja em pensamento. E você vai ser tentado? Vai. E às vezes o que te tenta não é o diabo, não. Sabe o que te tenta? A tua mente velha. Né? Não, mas antes você pensava assim, não é possível que agora você... Não. Shhh. Parou, declara a palavra. Assim como Jesus fez. E está escrito. É por isso que a gente lê a Bíblia junto. Se você não entrou ainda no nosso
No nosso grupo de leitura anual da Bíblia, nós estamos lendo aqui juntos, novamente, a Bíblia. Porque eu só vou saber guerrear se eu tiver a palavra, que é o próprio Cristo, em mim. Ele deixou a carta de amor para mim e para você. O que você está fazendo com ela? E aí, quando vem a situação, você não sabe nem o que falar. Mas o Senhor nos chama hoje para tomar posse dessa renovação para a glória de Deus. E se você ainda não conseguiu crer que você é uma nova criatura, eu vou te convidar a gente a orar hoje, para que você tenha convicção. Porque se você ainda vive escravo de qualquer coisa, significa que você não tomou posse dessa filiação. E não existe pecadinho e pecadão. Existe escravidão. E Deus não te chamou para ser escravo nem da tua própria mente. Então que você saia daqui hoje na convicção de que Ele domina a tua mente. Deus deu para a gente emoção, sim ou não? Sim. Nós somos, carregamos o emocional em nós. Mas se a tua emoção tem dominado o Espírito Santo de Deus, tem alguma coisa muito errada. Se a tua ansiedade é maior do que a convicção de paternidade, tem alguma coisa errada. Talvez você esteja vivendo como um mendigo emocional, porque você não entendeu que você já tem tudo. Talvez você esteja mendigando a atenção de alguém, mendigando o amor de alguém, porque você não entendeu que você é pleno em Cristo, de que essa nova natureza já te garantiu tudo o que você precisa, e esse não é o plano. Deus não te chamou para isso. Nós vamos sair daqui convictos, plenos, cheios de convicção do que o Espírito já gerou em nós. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós ouvimos a Tua palavra. E a Tua palavra nos diz que a nossa mente em Ti é uma mente sã, é uma mente renovada, é uma mente purificada, é uma mente santificada. Pai, nós sabemos que existem coisas que a gente ainda acha que não venceu, mas o Teu Espírito hoje já nos traz convicção de que nós já vencemos. Eu não conheço, Senhor, as batalhas internas dos Teus filhos. Eu não sei o que tem passado no coração e na mente de cada um deles, mas pela Tua palavra que é viva, eu declaro em nome de Jesus que hoje haja cura mental. Cura, Senhor, a mente, renova a mente das pessoas que ainda se sentem incapazes de viver nessa nova natureza. Senhor, se existe alguém aqui emocionalmente abalado, eu declaro em nome de Jesus cura. Se existe alguém aqui que está permitindo que as emoções sejam maiores do que o poder do Teu Espírito Santo, eu declaro que isso está quebrado em nome de Jesus. Eu declaro mentiras derrotadas em nome de Jesus. Eu declaro que a Tua verdade hoje faça diferença. E de que o Senhor traga para a gente cada vez mais convicção de que o novo do Senhor, essa renovação já aconteceu. E nós queremos caminhar a partir dessa convicção, sendo quem o Senhor nos chamou para ser. Senhor, nas nossas conversas, domina a nossa mente. Nos nossos pensamentos, nós declaramos que vamos obedecer à voz do Teu Espírito, Senhor. Nas rodas de conversa, que o Teu Espírito nos desperte, que o Teu Espírito nos ensine, que o Teu Espírito gere em nós algo diferente. Senhor, não permita que a gente se sente em mesas, para que as pessoas saiam de lá como elas estavam.
Nunca mais, Senhor, que as nossas mesas sejam mesas do fluir do Teu Espírito que vive em nós. Que essa natureza gerada, Senhor, em nós, frutifique, Pai. Senhor, domina o nosso sono. Domina os nossos sonhos. Domina, Senhor, todo o nosso ser. E que nós possamos sair daqui, Senhor, tão convictos de que nós somos capazes de viver em santidade, que as pessoas que estão ao nosso redor comecem a ver fruto, fruto de amor, fruto de perdão, fruto de misericórdia. E que esse renovo que nós temos vivido seja estendido para as pessoas com as quais a gente vai se relacionar. Eu clamo assim, Senhor, crendo que é isso que o Senhor já estabeleceu no mundo espiritual. Então hoje aqui nós tomamos posse disso em nome de Jesus. Amém.